Queriam levá-lo à corte marcial logo após a batalha. A acusação soava como uma sentença: negligência criminosa e violação de 3 parágrafos do regulamento de combate. Pela lógica dos oficiais do Estado-Maior, o tenente Kovalev deveria ter queimado nos primeiros minutos do confronto, cumprindo a ordem heroicamente. Mas em vez disso, ele, um ex-agrimensor civil, transformou seu único tanque intacto em uma máquina de morte que violou todas as leis da ciência militar. Como um único, Klin Vorotilov conseguiu deter 40 unidades blindadas alemãs. Por que o comandante do regimento chamou o salvamento de um batalhão inteiro de insubordinação? E que armadilha geométrica, invisível para a ótica alemã, forçou os tanques inimigos a marcharem voluntariamente para o abate? Julho de 1942. Não era uma estepe. Era um polígono incandescente, onde a física matava antes das balas. A poeira pairava sobre a curva do rio Don, como uma mortalha densa e impenetrável. Uma poeira cinzenta, gordurosa, de luz. Ela entupia os filtros de ar dos motores, rangia nos dentes, transformava o suor em caminhos sujos nos rostos e apagava a fronteira entre o horizonte e o céu. O ar tremia com um mormaço. Na sombra fazia 40 graus positivos, na blindagem dava para fritar ovos, e dentro dos compartimentos de combate, a temperatura beirava os 60 graus Celsius. A retirada não parecia uma manobra. Lembrava uma hemorragia lenta e torturante. Passavam caminhões quebrados com radiadores furados, expelindo vapor. A infantaria arrastava-se, cinza de poeira, parecendo estátuas vivas de argila. Nenhuma formação, apenas o arrastar pesado de milhares de solas e a respiração rouca de homens levados além do limite da resistência. A guerra ali perdia seu brilho heróico, transformando-se em um trabalho bruto de deslocamento de massas, de corpos e ferro para o leste. A logística desmoronava, as ordens atrasavam, a comunicação falhava, estalando com estática nos fones de ouvido. O tenente Peter Kovalev estava sentado na torre do seu KV-1, com as pernas em botas pesadas penduradas para dentro da escotilha. O único tanque pesado sobrevivente no batalhão. 47 toneladas de aço de Leningrado, cujo recurso derretia a cada minuto de funcionamento do motor. Kovalev não olhava para os rostos dos soldados que passavam. Ele ouvia o motor. O diesel V2 em marcha lenta trabalhava de forma irregular. Injetores entupidos, óleo superaquecido. Aquela máquina era uma fera caprichosa. Se sobrecarregasse a transmissão naquele solo, a embreagem principal queimaria em 10 minutos, e o tanque viraria uma pilha de metal inútil. Kovalev sabia disso não porque fosse um herói, mas porque sabia ler projetos e entendia de resistência dos materiais. Antes da guerra, ele era agrimensor, topógrafo, um homem que transferia o caos da natureza para o papel plano dos mapas. Agora, sua profissão civil tornara-se sua única ferramenta de sobrevivência. Onde outros viam apenas um barranco, Kovalev via um ângulo de declinação e um setor de tiro. Onde outros viam um campo, ele via a distância de tiro direto e a densidade do solo. Um jipe Gazik empoeirado parou ao lado do tanque. O comandante do batalhão saiu com dificuldade. O rosto do comandante estava abatido, os olhos inflamados de insônia e daquela mesma poeira maldita. A túnica estava salgada de suor, com manchas brancas. Ele não prestou continência. Naquele momento, isso era supérfluo. Ele simplesmente abriu um mapa amassado de 1 quilômetro sobre o capô. O papel estava velho, gasto até furar nas dobras. Kovalev, ouça a situação. A voz do comandante soava seca, como o estalo de um galho quebrando. A travessia está congestionada. Os sapadores não estão dando conta. Precisamos de 1 hora. 1 hora para passar os comboios e os feridos para outra margem. O tenente olhou silenciosamente para o mapa. Seu olhar capturava profissionalmente as curvas de nível do relevo, as linhas azuis do rio, as linhas marrons das elevações. Os alemães chegaram ao vilarejo. O dedo do comandante, com a unha preta, apontou para um ponto no oeste. Um grupo de tanques.
Cerca de 40 flâmulas. Vem informação de Cunha. Em 40 minutos estarão aqui. Se chegarem à ponte em movimento, é o fim do batalhão. Kovalev levantou os olhos. Ele não fez perguntas sobre reforços. Ele conhecia a aritmética do fronte. Não haveria reforços. Tenho 20 perfurantes, disse o tenente com voz regular. E 10 de fragmentação. Combustível, meio tanque. Não posso dar mais, cortou o comandante. Os depósitos estão vazios. Tudo o que tem é seu. Sua tarefa é a cota 123. O comandante circulou com o lápis uma elevação alongada que dominava a estepe. Fique lá. É o único ponto de onde se cobre o acesso à travessia. Segure-os, a qualquer custo. Não preciso que você morra heroicamente, Kovalev. Preciso que você compre 60 minutos de tempo para nós. O tenente assentiu. Não havia emoções. Havia uma tarefa. Cota 123. Isso mudava as coisas. Ele olhou novamente para o mapa, mas agora com o olhar de engenheiro. A elevação tinha uma geometria complexa. Uma encosta suave do nosso lado, íngreme do lado inimigo. Permissão para executar? Vá com Deus. O comandante suspirou pesadamente, dobrou o mapa e, hesitando um segundo, acrescentou fora do protocolo. Me perdoe, Peter, mas não tem mais ninguém. O jipe arrancou, cobrindo a blindagem com uma nova porção de poeira. Kovalev ficou sozinho. Não sozinho. Com ele estavam a tripulação e 47 toneladas de aço. Ele desceu para a torre. Dentro cheirava a diesel, pólvora queimada e faixas de pés sujas. O aperto oprimia. A tripulação estava sentada em silêncio, captando cada movimento do comandante. O mecânico motorista, o artilheiro, o municiador, o operador de rádio. Seus rostos estavam escuros de fuligem, só se viam o branco dos olhos. Eles ouviram tudo. Eles entendiam que um tanque contra 40 era uma equação que geralmente não se resolvia a favor da unidade. Tripulação, atenção! A voz de Kovalev no intercomunicador soava mecânica, sem tremor. A tarefa está clara. Avançamos para a cota 123. Camarada tenente, a voz do motorista estava rouca. Lá é um forno. O motor vai ferver antes de subirmos. Não vai ferver se formos na manha, respondeu Kovalev. Fique de olho na temperatura do óleo. Não deixe passar dos 90. Faremos paradas curtas. Vamos. O tanque deu um solavanco. As lagartas rangeram, tirando faíscas das pedras. O KV-1 virou lentamente e rastejou em direção à elevação, para longe da travessia salvadora, ao encontro do horizonte poeirento, atrás do qual já se acumulava a avalanche de aço do exército estrangeiro. Enquanto rastejavam pela encosta, Kovalev não pensava na morte. Ele pensava em topografia. A cota 123 não era apenas uma colina. Era um quebra-cabeça tático. Se ficassem no cume, como exige o regulamento, a silhueta do tanque seria vista a 5 quilômetros. Um alvo perfeito para os canhões antiaéreos alemães de 88 milímetros. Queimariam em um segundo. Portanto, o regulamento ali não funcionava. Era preciso buscar outra solução. Pelo periscópio, ele via a grama queimada, dura como arame. Via as tocas de esquilos. Via as rachaduras profundas na argila, deixadas pelo calor. A terra estava dura como concreto. Isso era bom. As lagartas não atolariam, a manobrabilidade seria maior. Mas a poeira... A poeira denunciaria qualquer posição após o primeiro disparo. Mecânico, mais para a esquerda, comandou Kovalev. Vê a depressão? Vejo. Para lá. Ele não buscava apenas um abrigo. Ele buscava um ponto onde a geometria do terreno anulasse a superioridade numérica do inimigo. Em sua mente, ele já traçava linhas de visada. O inimigo era um vetor. A velocidade de movimento da coluna alemã pela estepe era de 30 a 40 km por hora. Distância de detecção, 2 km. Alcance efetivo do seu canhão de 76 mm F-32, 1,5 km. Tempo de voo do projétil. Antecipação.
Todos esses parâmetros giravam em sua cabeça, formando um esquema rígido. O medo estava em algum lugar na periferia, encurralado no canto mais distante da consciência por um esforço de vontade. Agora, ele não era um homem que tinha família na retaguarda. Agora, ele era um módulo de cálculo integrado ao sistema de controle de fogo. O tanque chegou ao platô. Kovalev ordenou desligar o motor. O silêncio golpeou os ouvidos. O silêncio denso e zumbidor da estepe, quebrado apenas pelo cricrilar das cigarras e o estalo do metal esfriando nos escapamentos. Olhar ao redor. Lançou ele a tripulação. Paz a postos. O tempo era curto. 20 minutos para preparar a posição. 20 minutos para transformar uma dobra do terreno em uma fortaleza inexpugnável. Ao longe, no oeste, o céu já começava a escurecer com a fumaça. Os alemães vinham. Vinham conforme o cronograma, pedantes e implacáveis, confiantes em sua superioridade. Traziam consigo a ordem e a morte. Mas eles ainda não sabiam que na cota 123 os esperava um agrimensor que transformara aquela parte da estepe em sua prancheta de desenho pessoal. E na equação dele, não havia lugar para eles. Kovalev saltou para a blindagem, e as solas das botas bateram com eco no metal. O calor ali no topo parecia quase tangível, uma substância densa que pressionava os ombros não menos que a coluna atmosférica. O ar tremia, distorcendo a perspectiva, transformando arbustos distantes em manchas verdes dançantes. A cota 123 no mapa parecia a posição ideal. Ponto dominante, excelente visão, esquema clássico de defesa. O mecânico motorista, um siberiano atarracado com o rosto preto de graxa, inclinou-se para fora da escotilha. Ele apertava os olhos contra o sol, limpando a testa com um pano sujo. "Camarada tenente, colocamos na trincheira no cume?" perguntou ele roucamente, apontando para uma posição velha e desmoronada, deixada por alguém uma semana atrás. "Lugar já marcado, visão de 5 quilômetros, como na palma da mão, pelo regulamento." Kovalev olhou para o cume. Sim, o regulamento exigia ocupar a altura. Os manuais de tática, escritos em gabinetes frescos, diziam: quem está mais alto, tem razão. Mas os manuais não consideravam o mormaço do Dom e a óptica alemã, Zeiss. Contra o céu esbranquiçado pelo calor, a silhueta negra do KV-1 seria um alvo excelente. Seria detectado em segundos. O primeiro projétil de 88 romperia a lagarta. O segundo transformaria o compartimento de combate em uma vala comum. "Não", cortou Kovalev. "No cume somos cadáveres. A morte gosta de poses bonitas." Ele saltou para o chão. O solo sob seus pés era argila dura, ressecada até virar pedra. Kovalev ajoelhou-se. Colocou a palma da mão na terra, como um médico sentindo o pulso de um paciente. Ele era agrimensor. Por 10 anos ele andou por campos assim com teodolito e régua. Ele sabia que a terra não é apenas um apoio para os pés. A terra é uma estrutura de engenharia complexa. O olhar do profissional deslizou em costa abaixo. À esquerda, estendia-se uma faixa ruiva e queimada de estepe. À direita, brilhava uma mancha branca, parecida com um lago seco. Um salar. Para um soldado comum, apenas uma superfície plana, conveniente para ganhar velocidade. Para um agrimensor, uma armadilha. Sob a crosta fina de sal seco, da grossura de 2 dedos, escondia-se uma lama gordurosa e viscosa, saturada de umidade. Kovalev virou-se para a tripulação. "Olhem para lá. Veem a mancha branca à direita?" "Sim, senhor", respondeu o municiador, saindo da torre. "Lugar plano. Os alemães vão avançar por lá para não perder velocidade." "Não vão", balançou a cabeça o tenente. "Os alemães são pedantes. Eles têm mapas excelentes e sabem lê-los. Eles sabem que seus T3 e T4 têm lagartas estreitas. A pressão específica sobre o solo deles é maior que a nossa. No salar, 20 toneladas de aço alemão vão atolar até a barriga em 50 metros. É um pântano coberto por um cobertor." Ele desviou o olhar para a esquerda. Lá, quase imperceptível no ar trêmulo,
estendia-se uma depressão rasa. Estava coberta de festuca dura, sinal certo de argila firme e compactada. Eles virão por aqui. O dedo de Kovalev apontou para a depressão. Pela água dura. É o único corredor onde a suspensão deles aguentará a velocidade de marcha. Eles têm mais medo de atolar do que do nosso fogo. A logística e a física vão encurralá-los exatamente nesta calha. O plano amadureceu instantaneamente. Não era apenas uma emboscada. Era uma construção geométrica. Se ficasse no cume, o duelo seria frontal, honesto. E honestidade na guerra é estupidez. É preciso bater quando o inimigo expõe um ponto vulnerável. Máquina para a encosta reversa, comandou Kovalev. A voz ficou dura, metálica. Para aquele arbusto ali, ficaremos de lado para a depressão. Distância até o ponto de abertura de fogo, 400 metros. Camarada tenente, assim ficaremos cegos, indignou-se o operador de rádio. Só vamos vê-los quando estiverem respirando no nosso pescoço. Nós os veremos quando eles nos derem o flanco, cortou Kovalev. Executar! O motor rugiu, cuspindo uma nuvem de fumaça preta. O tanque, com as lagartas estalando, começou a deslizar para os arbustos densos de espinheiro na encosta reversa da colina. Agora começava a parte mais pesada do trabalho. O trabalho com as pás. O calor aumentou. O sol estava a pino, transformando a estepe em uma frigideira incandescente. A tripulação cavava em silêncio, furiosamente. O solo não cedia. As pás tinham na argila seca, soltando faíscas. Não era terra, era concreto. O suor inundava os olhos, corroía a pele, misturando-se com a onipresente poeira. O sal aparecia nas túnicas em manchas brancas, os lábios rachavam, a boca estava tão seca que a língua parecia lixa. Kovalev cavava junto com todos. Sentia os braços pesados como chumbo, mas o cérebro continuava trabalhando, calculando ângulos e vetores. Eles não estavam apenas cavando uma trincheira, eles estavam inserindo 47 toneladas de metal na paisagem. O tanque deveria tornar-se parte da colina. Uma dobra do terreno é uma blindagem que projétil nenhum atravessa. Mais fundo, resmungava Kovalev, jogando torrões de terra. A torre deve ficar no nível da grama, para que nenhum reflexo da óptica nos denuncie. Eles mascaravam a máquina não com galhos, que secariam e amarelariam em uma hora, entregando a posição. Eles usavam rede, trançando nela maços da mesma grama marrom e queimada que crescia ao redor. Kovalev verificou pessoalmente a camuflagem, afastando-se 100 metros. O tanque desapareceu. Restou apenas um arbusto de espinheiro, um pouco mais denso que os outros. O cano do canhão F-32 olhava exatamente para o centro do corredor previsto, escondido na sombra da folhagem. Quando o trabalho terminou, os homens desabaram no chão à sombra das lagartas. A respiração saía dos pulmões com um assobio. Restava água no cantil para uns 2 goles cada. Água morna, com gosto de metal e lodo, parecia néctar. Kovalev não descansou. Ele subiu novamente na blindagem, verificando os setores. O olhar de agrimensor fixava referências. Referência 1. A bétula quebrada. Distância 350. Referência 2. A pedra grande na borda do salar. Distância 420. Ele fechou os olhos, reproduzindo o mapa do terreno na mente. Encosta, depressão, salar. O inimigo se moveria pelo vetor ditado pelo medo da lama. O motorista alemão instintivamente se manteria no solo firme, fugindo da mancha branca de sal. Isso inevitavelmente levaria seu flanco a um ângulo de 90 graus em relação ao cano do canhão soviético. Os alemães estarão aqui a qualquer minuto, disse Kovalev baixinho, olhando para o relógio. Aos seus postos. A tripulação entrou nas escotilhas. Dentro do tanque estava abafado como numa sauna acesa. O metal do corpo acumulava o calor do sol, transformando o compartimento de combate em um forno. Cheirava a óleo aquecido e pólvora velha. Kovalev colou-se ao ocular da mira.
O mundo se estreitou a uma mancha redonda com uma cruz. O mormaço trêmulo sobre a estepe borrava os contornos dos objetos, mas o esqueleto do terreno permanecia nítido. A terra tremeu. Primeiro foi uma vibração quase imperceptível, transmitida através do corpo do tanque direto para a espinha. Depois veio o som. Um zumbido baixo e crescente, semelhante ao barulho de um trem se aproximando. A poeira no horizonte subiu como uma parede alta, cobrindo o sol. "Estão vindo!" A voz do operador de rádio nos fones tremeu. "Calma!" respondeu Kovalev. "Esperar!" Sem ordem, nem respirar. Ele não os via, mas sabia onde estavam. Sentiu o movimento deles através das solas dos pés apoiadas no chão da torre. A geometria da batalha começou a se alinhar. O inimigo cometia o erro que Kovalev previra uma hora atrás. Eles vinham pela depressão. Procuravam uma estrada conveniente, mas encontraram um corredor da morte. Agora restava apenas esperar a matemática se transformar em balística. A mão do tenente pousou no volante de giro da torre. A palma estava seca e firme. O cálculo estava pronto. Restava a execução. O tempo se contraiu ao tamanho da fenda de visão. Dentro do tanque, naquela cripta de aço onde a temperatura há muito ultrapassara os limites do imaginável, os segundos caíam pesados, como gotas de chumbo derretido. Kovalev não olhava para o relógio. Em combate, o tempo não se mede em minutos, mas em batidas do coração e rotações do virabrequim. Primeiro apareceu a poeira. Ela subiu sobre a crista da depressão numa nuvem cinza suja, densa como uma cortina de fumaça. Depois, através desse mormaço, surgiram as silhuetas angulares. 3 máquinas. Reconhecimento. Eram os PZ-3, tanques médios da Panzerwaffe. 22 toneladas de gênio da engenharia alemã, criadas para a Blitzkrieg. Eles vinham confiantes, em velocidade de marcha, levantando nuvens de pó de Lués. Seus comandantes, com o corpo para fora das escotilhas da torre, examinavam o horizonte com binóculos. Kovalev colou-se ao apoio de testa da mira, sentindo o suor inundar as pálpebras. Ele os via tão nitidamente como se estivessem num desenho técnico. As caixas cinzas dos chassis, os canos curtos dos canhões de 50 milímetros, as cruzes nas laterais. Eles seguiam o vetor que ele traçara em sua imaginação meia hora antes. A psicologia funcionava sem falhas. Os alemães viam diante de si a cota 123. Viam o cume vazio. Nenhuma silhueta contra o céu. Nenhum reflexo de óptica. Nenhuma trincheira. Para o oficial alemão, educado nos regulamentos e na tática correta, isso significava uma coisa: a altura estava livre. Os russos haviam partido ou morrido. O inimigo sentia-se dono da situação. Essa autoconfiança era um recurso que Kovalev pretendia usar até a última gota. O tanque líder aproximou-se da bifurcação do terreno. À direita, brilhava a crosta traiçoeira do salar. À esquerda, a depressão firme se estendia ao longe. Kovalev parou de respirar. Agora. Exatamente agora decidia-se quem superaria quem neste duelo intelectual. Se o alemão decidisse arriscar e fosse pelo salar, o plano desmoronaria. O KV teria que girar a torre, perdendo segundos preciosos e a camuflagem. Mas o motorista do tanque alemão era um profissional. Ele viu as manchas brancas de sal. Ele sabia que as lagartas estreitas de sua máquina, projetadas para as estradas europeias, cortariam instantaneamente a crosta seca e a máquina sentaria no fundo na lama gordurosa. Ele fez o que qualquer motorista competente faria. Puxou a alavanca da embreagem lateral. O tanque virou bruscamente para a esquerda. As lagartas reviraram a terra seca. A máquina deslizou obedientemente para a depressão, para a água dura, evitando o salar. O segundo e o terceiro tanque repetiram obedientemente a manobra do líder. Entraram no corredor. Eles mesmos, voluntariamente, encurralaram-se na armadilha geométrica, cujas paredes foram desenhadas pelo relevo, e a fechadura era o canhão de 76 milímetros F-32. Agora o PZ-3 líder andava de lado para o KV camuflado. A distância diminuía. 400 metros. 350. Kovalev,
via os rebites na blindagem do inimigo. 30 milímetros de blindagem lateral, chapa vertical. O plano ideal para o encontro com um projétil perfurante de ponta-romba, sem ricochetes. A física estava do lado da tripulação soviética. Perfurante, disse Kovalev baixinho no laringofone. Referência, o líder, sob a torre. Pronto, expirou o artilheiro. Suas mãos nos volantes não tremiam. Era um trabalho pesado, sujo, que exigia precisão cirúrgica. O comandante alemão na máquina líder notou algo. Talvez a densidade antinatural do espinheiro na encosta ou o brilho da lente da mira que a rede de camuflagem não conseguiu esconder. A torre do tanque alemão começou a girar lentamente, aos trancos, em direção à emboscada. Mas era tarde. O tempo de reação humana, mais o tempo de giro do mecanismo, é longo demais para quem já está na mira. Kovalev não sentia ódio. Sentia a fria satisfação de um engenheiro cujo cálculo complexo bateu. Azimute correto. Antecipação ajustada. Ângulo de encontro do projétil com a blindagem. 90 graus. Fogo! O comando soou não como um grito, mas como o estalo de um ferrolho. O tanque estremeceu com todo o seu corpo de 47 toneladas. A culatra do canhão recuou, cuspindo a cápsula fumegante, que caiu com um tilintar no chão do compartimento de combate. O estrondo do disparo no espaço confinado golpeou os ouvidos, ensurdecendo a tripulação por um instante. Os gases da pólvora, apesar do ventilador funcionando, atingiram o nariz com um cheiro acre e ácido. No periscópio, Kovalev viu o resultado de sua equação. O projétil BR-350A percorreu 300 metros em uma fração de segundo. Atingiu o PZ-3 alemão exatamente na lateral, sob o anel da torre, onde ficava o paiol de munição. A explosão não foi ouvida por causa do barulho do próprio ferrolho, mas suas consequências foram monstruosas. O tanque alemão pareceu tropeçar. Das escotilhas abertas irrompeu uma coluna de chamas, brilhante, quase branca contra a poeira amarela. A torre foi arrancada do anel e arremessada para o lado, como uma tampa de conserva. A detonação da munição transformou a máquina de combate em uma pilha de ferro retorcido em 1/10 de segundo. O chassi em chamas parou atravessado na depressão, bloqueando a passagem estreita. Uma fumaça preta e gordurosa de gasolina e borracha queimadas subiu instantaneamente em coluna, fechando a visão para as outras máquinas. A armadilha fechou-se. O primeiro movimento nesta partida ficou com o agrimensor. A geometria venceu a mecânica. Mas era apenas a abertura. Atrás do líder em chamas, as outras máquinas rangiam as lagartas. E ainda não tinham entendido que a depressão estreita, que parecia a salvação do salar, tornara-se para eles um estande de tiro de mão única. "Carregar!" gritou Kovalev, superando o zumbido nos ouvidos. "Segundo, antecipação de meio corpo." A mão do municiador, molhada de suor e óleo, já empurrava o próximo projétil para a culatra. O ferrolho estalou, fechando-se. A tripulação trabalhava como um mecanismo único, onde cada peça era lubrificada com adrenalina e a compreensão de que errar significava a morte. A ilusão de segurança para o inimigo acabou. Começou o trabalho de extermínio. O chassi em chamas do tanque líder transformou-se em uma rolha num gargalo de garrafa. A coluna parou. Foi aquele momento em que a iniciativa tática passa das mãos dos generais para as mãos de quem tem nervos mais fortes e reação mais rápida. A armadilha, desenhada pela mente do topógrafo na paisagem, fechou-se com o estalo de um alçapão de aço. No periscópio, Kovalev via a ordem alemã perfeita desmoronar em caos. As máquinas de trás, sem ver o motivo da parada, continuavam empurrando, comprimindo a formação. As da frente, diante da parede de fogo e metal, entraram em pânico. Tinham 3 segundos para tomar uma decisão, e todas as opções eram ruins. À direita, o salar, que garantia sugar a máquina de 20 toneladas. À esquerda, a encosta íngreme do barranco, ameaçando o capotamento. À frente, a morte. Restava apenas um caminho, para trás.
O segundo tanque na coluna, outro PZ-3, deu um solavanco e começou a dar ré. O motorista não via nada nas nuvens de fumaça preta que saíam do líder abatido. Agia por instinto de autopreservação, e o instinto gritava: fuja! Não o siga! Gritou Kovalev bruscamente para o artilheiro, vendo o cano do canhão começar a oscilar, tentando pegar o alvo em manobra. Segure o ponto de saída! O tenente conhecia a psicologia do motorista em tal situação. O alemão não vê para onde vai. Ele vai recuar uns 10 metros, bater a traseira na pedra grande que Kovalev notara durante o reconhecimento, ou colidir com o tanque que vem atrás. Nesse momento, ele pisará no freio para mudar a marcha. Será um segundo de estática total. Um segundo de velocidade zero. Espera, sussurrava Kovalev, como se estivesse encantando o mecanismo. Espera. O tanque alemão, com as lagartas rangendo, recuava às cegas. Impacto. A traseira bateu na pedra. A máquina balançou e parou, assentada na popa. O escapamento soltou uma nuvem de fumaça azulada. O motorista pisou na embreagem. Fogo! O projétil atingiu a lateral, logo acima das rodas. Cálculo geométrico ideal. O perfurante atravessou a blindagem fina como uma agulha no tecido. O tanque estremeceu, como se tivesse levado um choque, e parou para sempre. Um segundo depois, uma fumaça densa e oleosa saiu das escotilhas. A tripulação não conseguiu abandonar a máquina. Terceiro, vai! A voz do municiador falhou num rouco. O cartucho pesado entrou com um estalo na culatra. O ferrolho fechou-se, cortando o ruído da batalha do pequeno mundo apertado da torre. Pronto! O terceiro tanque alemão tentou girar no lugar. Foi um erro fatal no espaço estreito. O motorista inverteu as lagartas, uma para frente, outra para trás. O tanque começou a girar em torno do próprio eixo, expondo a placa traseira vulnerável, onde a blindagem era puramente simbólica. Além disso, ao girar, ele inevitavelmente prendeu a borda da lagarta no salar traiçoeiro. Kovalev viu a lagarta direita do alemão cortar a crosta seca e afundar instantaneamente na lama líquida. O tanque inclinou-se. O motor rugiu, tentando arrancar a máquina da prisão, mas apenas a enterrava mais fundo. 20 toneladas de aço transformaram-se em um alvo imóvel. Como num estande de tiro, murmurou o artilheiro, alinhando o triângulo da mira com o compartimento do motor do inimigo. Disparo. O projétil atingiu o motor. A explosão dos tanques de combustível estourou o compartimento do motor por dentro. Uma coluna de chamas subiu 5 metros. A batalha transformou-se em xadrez de velocidade, onde Kovalev tinha todas as peças e o oponente, apenas peões trancados na borda do tabuleiro. O estrondo na torre era inimaginável. O ventilador zumbia esforçadamente, sem dar conta de sugar os gases da pólvora. O ar tornou-se denso, amargo e quente. O suor inundava os olhos, ardia nos arranhões das mãos. Kovalev não sentia o calor. A adrenalina congelara as sensações. Seu cérebro trabalhava no modo calculadora. Distância, velocidade, antecipação. O quarto tanque, um PZ-4 de cano curto, tentou romper através da cortina de fumaça, abalroando os chassis em chamas dos seus. Manobra desesperada de um suicida. Ele saiu da fumaça bem na frente da mira do KV, a apenas 200 metros. Kovalev viu os olhos arregalados de terror do comandante alemão na escotilha da torre. Fragmentação! Berrou Kovalev, percebendo que não daria tempo de carregar o perfurante. Bate na lagarta! O projétil explosivo atingiu a terra bem na frente do nariz da máquina alemã. A onda de choque e os estilhaços romperam a lagarta. A esteira, saindo das rodas como uma cobra, estendeu-se pelo chão. O tanque girou de lado por inércia, expondo-se ao próximo tiro. Perfurante! Acaba com ele! 4 minutos. Apenas 240 segundos. Nesse tempo, a depressão que Kovalev escolhera como campo de batalha transformou-se em um cemitério da Panzerwaffe. 5 tanques alemães ardiam, soltando fumaça preta e tóxica. O metal estalava,
esfriando e entortando com o fogo interno. Munições explodiam, lançando feixes de faíscas, parecidos com fogos de artifício no inferno. Dentro do K, V1 pairava o cheiro pesado de cápsulas disparadas e óleo incandescente. O municiador, um rapaz robusto de Tambov, escorregou pela parede da torre, vatando ar pela boca como um peixe jogado na margem. Suas mãos tremiam não de medo, mas de tensão física extrema. Em 4 minutos, ele movimentara meia tonelada de morte. Recuo normal, relatou o artilheiro, limpando a ótica com um pano. Sua voz estava vazia, desprovida de emoções. Kovalev colou-se ao visor de observação. O panorama da batalha era aterrorizante e geometricamente perfeito. Todas as máquinas abatidas jaziam exatamente onde ele calculara. Nenhuma chegou à borda do salar. Nenhuma conseguiu subir a encosta. Ficaram no vetor de abate. Não foi apenas uma vitória da força das armas. Foi uma vitória do intelecto sobre o regulamento. A vitória de um engenheiro que sabia que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, e que o pânico é tão previsível quanto a trajetória de uma pedra lançada. Mas o silêncio era enganoso. Kovalev sabia. Aquilo era apenas a vanguarda, reconhecimento em força. Os alemães sabem aprender. Já entenderam que o ataque frontal na depressão é suicídio. Agora vão se reagrupar. Chamarão artilharia ou aviação. Ou trarão tanques pesados com canos longos, que podem perfurar a blindagem do KV de uma distância inacessível para o canhão F-32. Tripulação, ouvir o comando. A voz do tenente estava rouca como o ranger de metal. Recarregar. Verificar a água no sistema de resfriamento. Não desligar o motor. Agora vai começar o trabalho de verdade. Ele olhava para os tanques inimigos em chamas e não sentia alegria. Apenas cálculo frio. 5 máquinas a menos. Restavam mais 35. E lhe restavam 15 projéteis perfurantes. A aritmética da guerra novamente não somava a favor deles. Mecânico, recua 5 metros. Mudamos a posição dentro da trincheira. Eles vão bater nos clarões agora. O KV-1, rugindo com o motor, rastejou um pouco para a profundidade do espinheiro. Kovalev preparava-se para o segundo ato desse drama, onde as apostas já não seriam a vida, mas o tempo, que precisava ser comprado com sangue e aço. O cálculo estava correto, mas o inimigo também sabe aprender. Os alemães pararam os ataques suicidas frontais. O silêncio que pairou sobre a estepe não era uma pausa, mas uma troca de ferramenta. Em vez do martelo, pegaram o bisturi. Kovalev percebeu isso quando viu novas silhuetas no horizonte. Não eram os tanques de cano curto, mas os PZ-4 de cano longo, F2. Seus canhões de 75 mm podiam perfurar a blindagem frontal do KV a 1 km de distância. Agora não era uma caçada, mas um duelo de exaustão. Os alemães detectaram a posição do tanque soviético. A nuvem de pólvora dos 5 disparos pairava sobre o espinheiro como uma auréola traidora, que nem o vento da estepe conseguia dissipar. A camuflagem tornou-se inútil. Os arbustos, que salvavam da detecção visual, não salvavam da balística. O primeiro projétil atingiu a torre de raspão. O som foi como se um martelo gigante tivesse batido num balde vazio com gente dentro. Não foi uma explosão. Foi um tinido monstruoso, que instantaneamente tapou os ouvidos. A energia cinética da peça de metal transformou-se em vibração das placas de blindagem. Do lado interno da blindagem, lascas de metal se soltaram. Escamas finas e afiadas como navalhas voaram no rosto do artilheiro, cortando a pele até sangrar. "Não durmam!" berrou Kovalev, embora ele mesmo ouvisse a própria voz como se estivesse debaixo d'água. Do nariz escorria um fio quente de sangue, vasos rompidos pela contusão. "Estão ajustando a mira!" Dentro do tanque, o inferno ganhou parâmetros físicos. A temperatura do ar passou dos 60 graus Celsius. A blindagem incandescente funcionava como um forno, acumulando o calor do sol e o calor do diesel trabalhando no limite. O sistema de ventilação circulava ar quente, envenenado pelos gases da pólvora. Não havia o que respirar.
Os pulmões queimavam a cada inspiração. O suor não evaporava, escorria em bicas, corroendo os olhos, encharcando os macacões, deixando as mãos escorregadias. O municiador, o robusto rapaz da aldeia, de repente amoleceu. Simplesmente escorregou pela parede do coletor de cápsulas, deixando cair o projétil. Insolação. Seu rosto ficou vermelho-púrpura, os olhos reviraram. Ele arfava, vatando o ar incandescente pela boca. O organismo não aguentou. A fisiologia rendeu-se antes da mecânica. Kovalev não chamou por ajuda. Não havia quem chamar. O artilheiro agarrava-se aos volantes, o operador de rádio xingava, tentando consertar a antena derrubada por um estilhaço. O próprio tenente pulou para a culatra. Ele pegou o projétil pesado, escorregadio de óleo e suor. 20 quilos de morte. As costas responderam com uma dor aguda, mas os músculos funcionaram no automático. Perfurante! Gritou ele para si mesmo, empurrando a peça para o cano. O estalo do ferrolho soou como uma sentença. Kovalev voltou ao posto de comando, acumulando as funções de tático e trabalhador braçal. Fogo! O KV revidou. O projétil foi ao encontro do clarão a 1,5 km. O tanque alemão envolveu-se em fumaça, mas continuou o movimento. Eles vinham em frente ampla, pegando a altura em pinça. Os alemães não entravam mais na depressão. Contornavam a posição num arco amplo, arriscando a expor os flancos, mas ganhando em número. Era uma tática inteligente de matilha encurralando um urso. Outro impacto sacudiu a máquina de tal forma que Kovalev bateu o capacete na mira. O tanque deu um tranco e inclinou-se para o lado direito. O ranger de metal sendo rasgado encobriu o ronco do motor. A máquina girou bruscamente, como se alguém tivesse puxado uma coleira invisível. "Lagarta!" gritou o mecânico motorista. "Cortou a roda tensora! Estamos parados!" O artilheiro alemão era um mestre. O projétil perfurante acertou exatamente na roda-guia. Os elos romperam-se e, com um silvo de cobra, saíram das rodas, expondo os roletes indefesos. 47 toneladas de aço transformaram-se instantaneamente de uma unidade de combate manobrável em um bunker imóvel. O motor rugia em vão. O mecânico puxava as alavancas, mas o tanque apenas girava impotente sobre uma lagarta intacta, arando a terra. "Desliga o motor!" ordenou Kovalev. "Economizar combustível. Agora não vamos a lugar nenhum." O silêncio que se seguiu ao desligamento do diesel foi terrível. Agora ouvia-se apenas o assobio das balas batendo na blindagem e os estouros distantes dos canhões alemães. O tanque virou um túmulo, um alvo imóvel na encosta da colina, o alvo ideal para a artilharia. Mas Kovalev não sentia pânico. O medo foi embora junto com a última esperança de retirada. Restou apenas uma clareza fria e cruel. A situação simplificou-se ao limite. Não era mais preciso manobrar. Não era preciso buscar rotas de fuga. Não era preciso pensar no superaquecimento da transmissão. Havia apenas o setor de tiro e a munição. A geometria da batalha mudou. Agora era a geometria de uma fortaleza sitiada. "Girar a torre para a esquerda", comandou ele. "Vão tentar contornar pelo flanco, pelos arbustos." Kovalev limpou o sangue do rosto com a manga. A visão estava duplicada, mas as mãos faziam seu trabalho. Ele voltou à culatra, substituindo o municiador desmaiado. Projétil, mais um projétil. Disparo, recuo. A cápsula cai tinindo no chão, aumentando a pilha sob os pés. Eles atiravam nas silhuetas. Os tanques alemães, vendo que o gigante russo estava imobilizado, ficaram ousados. Aproximaram-se, a 800 metros. Erro. Dessa distância, o F-32 os atravessava. Um dos PZ-4 virou uma tocha. Kovalev conseguiu ver homens em chamas pulando da torre. Ele não sentia pena. Era apenas uma unidade removida da equação. O ar no compartimento de combate ficou denso como mingau. A fumaça da pólvora corroía a mucosa da garganta. A água nos cantis acabara 1 hora atrás. A língua inchara e não cabia na boca. Mas o cérebro continuava trabalhando, cortando tudo o que era excesso, dor
sede, medo. Restava apenas o algoritmo: detectar o alvo, mirar, carregar, atirar. Artilheiro, aguenta firme, resmungava Kovalev. Enquanto atiramos, estamos vivos. O tanque tremia com os impactos. A blindagem aguentava, mas cada golpe tirava forças da tripulação. Era um duelo de nervos. Quem quebraria primeiro? Aquele que está na caixa de ferro incandescente sob uma chuva de golpes, ou aquele que vê seus camaradas, um após o outro, transformarem-se em fogueiras fumegantes? Kovalev sabia. A física estava do seu lado. A blindagem frontal do KV tinha 75 milímetros, mas a inclinação, espessura efetiva, quase 100. Os canhões curtos alemães não a penetravam. Os de cano longo, só em zonas vulneráveis. Havia uma chance. Ele empurrou outro projétil para o cano. A mão não tremeu. Naquele forno incandescente, onde a matemática lutava contra a morte, o tenente agrimensor continuava resolvendo seu problema. Um problema com muitas incógnitas, onde o resultado procurado era o tempo. Tempo que escoava junto com o sangue e o suor, mas que ele arrancava do inimigo a cada disparo. Os tanques pesados alemães, rangendo as lagartas, recuaram, escondendo-se nas dobras do terreno. Mas isso não trouxe alívio. Pelo contrário, o silêncio que pairou sobre a estepe incandescente tornou-se ainda mais sinistro. Não era o silêncio da paz, mas a pausa antes da execução. Kovalev sabia. O inimigo não foi embora. O inimigo estava trocando de ferramenta. O martelo não funcionou. Agora pegariam um furador. Infantaria! A voz do operador de rádio virou um guincho. À esquerda, pelo barranco! Rastejando, os desgraçados. Kovalev colou-se ao periscópio. Primeiro não viu nada. Apenas o ar ondulando pelo calor e a grama marrom. Mas depois o olho captou o movimento. Figuras cinzas, quase imperceptíveis, fundindo-se com a poeira. Eles não iam para o ataque gritando "Hurra!". Eles fluíam pela terra como o mercúrio, usando cada montículo, cada vala. Grupos de assalto alemães, caçadores de tanques. O tanque KV-1, sem mobilidade, transformou-se numa fortaleza sitiada com um defeito fatal. Tinha zonas mortas. O espaço num raio de 10 a 15 metros ao redor do chassi era um ponto cego. A óptica não permitia olhar debaixo das lagartas. As metralhadoras não podiam baixar tanto. Os alemães conheciam essa geometria como a palma da mão. O objetivo deles era simples: chegar perto, na zona morta, onde o gigante de aço é cego e indefeso, e colocar um maço de granada sob a traseira ou nas grelhas do motor. "Não vejo!" gritava o artilheiro, girando os volantes. "Eles desceram abaixo do nível da mira." Kovalev sentia o suor frio escorrer pelas costas, apesar dos 60 graus lá dentro. Era o pesadelo claustrofóbico do tanquista. Ouvir o inimigo arranhar a blindagem, mas não poder responder. A sensação de impotência matava a vontade mais rápido que uma bala. A infantaria alemã desapareceu numa vala profunda bem à frente. Estavam lá, em segurança, preparando-se para o último arranco. Mais um minuto, e voariam coquetéis Molotov no compartimento do motor. Kovalev fechou os olhos por um segundo. Ele não precisava dos olhos. Ele precisava da memória. Ele chamou no cérebro o mapa do terreno que estudara 1 hora antes. Ele era agrimensor. Lembrava-se do relevo tatilmente, com as pontas dos dedos. A 10 metros na frente do nariz do tanque, a terra tinha uma fenda. Uma vala antiga das águas da primavera, com 1,5 metros de profundidade. Era lá que eles estavam agora. Achavam que a dobra do terreno os protegia. Achavam que o canhão do tanque não podia atirar nos próprios pés. "Fragmentação!" berrou Kovalev. "Camarada tenente, não alcança!" respondeu o artilheiro. "O ângulo de depressão não permite. O cano vai bater no chão." "Carrega, eu disse!" Kovalev empurrou o artilheiro e colou-se ele mesmo à mira. Ele não pretendia atirar nos alemães. Isso era impossível. Ele pretendia usar a física da onda de choque.
O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mas se o projétil é explosivo e o solo é argila dura, a equação muda. Mecânico, gira a torre 2 graus para a esquerda. A torre girou com um zumbido pesado. O cano do canhão de 76 mm olhava para o chão, para um ponto antes da vala. Kovalev calculou tudo num instante. Se atingisse com um projétil de alto explosivo a borda do parapeito, o fusível detonaria pelo contato com a terra dura. A massa principal de estilhaços e a onda de choque iriam em leque para frente e para baixo, para dentro da vala, para onde se escondiam as sombras cinzas. "Ouvidos!" avisou ele à tripulação. Disparo. O tanque pulou como se tivesse levado um chute por baixo. A explosão ocorreu a apenas 12 metros. A terra levantou-se num chafariz preto. O estrondo foi tal que pareceu estourar os tímpanos. A onda de choque bateu na blindagem frontal, derrubando poeira e lascas. Mas o cálculo estava correto. As leis da física funcionaram impiedosamente. A energia da explosão, refletida pelo solo denso, desabou na vala como um martelo de chumbo. 700 gramas de explosivo, transformados em milhares de estilhaços incandescentes, varreram a vala até o fundo. "Metralhadora!" comandou Kovalev. "Corta eles!" O artilheiro, recuperando-se, apertou o gatilho da metralhadora coaxial DT. Uma longa rajada revolveu a terra onde a poeira da explosão assentava. Ninguém saiu da vala. Nenhuma granada voou em direção ao tanque. O ricochete no solo fez o que o tiro direto não podia fazer. A terra, que deveria proteger o inimigo, tornou-se sua assassina, guiada pela mão do engenheiro. "Pegamos!" expirou o municiador, limpando o rosto com um pano sujo. "Rebatemos!" Mas era cedo para relaxar. Era apenas um grupo. A infantaria é como água, procura qualquer brecha. À direita, do lado do salar, ouviram-se rajadas curtas de metralhadora. Balas tamborilavam na blindagem como granizo num telhado de zinco. Os alemães tentavam distrair a atenção, forçando a tripulação a fechar todas as fendas de visão para cegá-los definitivamente. "Operador de rádio! Metralhadora frontal!" gritou Kovalev. "Setor à direita 40! Rajadas curtas! Economize munição!" O operador de rádio agarrou-se à coronha de sua metralhadora na chapa frontal do chassi. Seu setor de tiro era estreito, mas importante. Ele cobria a borda do salar, impedindo a infantaria de contornar o tanque pelo flanco. Dentro do tanque, ficou ainda mais quente. Tinha que se respirar intervalado. A garganta ardia com a fumaça. Cápsulas rolavam pelo chão, tinindo a cada movimento da tripulação. Kovalev sentia o cansaço cair sobre os ombros como uma laje de concreto. As mãos tremiam miúdo, efeito da desidratação e do esforço excessivo. Mas a mente continuava fria. Ele escaneava repetidamente o terreno através da ótica turva. Cada arbusto, cada pedra agora parecia um inimigo. A pressão psicológica aumentava. A solidão da mente diante de uma massa enorme e sem rosto de infantaria, armada com um ódio primitivo, mas mortal. Eles queriam queimar aquele tanque. Queriam defumá-los dali como animais de uma toca. "Água!" grasnou o mecânico. "Não tem água!" cortou Kovalev rispidamente. "Só tem a missão. E 5 projéteis." Ele entendia que o próximo round seria mais difícil. Os alemães perceberam que não conseguiriam pegá-los no susto ou na astúcia. Agora usariam força bruta, artilharia ou aviação. O KV-1 estava imóvel, como um monumento a si mesmo, no centro de um círculo queimado. Ao redor fumegavam os chassis das máquinas abatidas, e na terra, revolvida por lagartas e explosões, jaziam aqueles que tentaram discutir com a geometria do tenente Kovalev. O tenente olhou para o relógio. Passara-se apenas meia hora. Precisava aguentar mais 30 minutos. 30 minutos no inferno. Naquela caixa de aço incandescente, no meio de uma estepe já alheia, que naquela hora se tornara o único ponto de apoio para todo o fronte em retirada. Ele passou a mão pela culatra do canhão. O metal estava quente, quase queimando. "Tudo bem", sussurrou apenas com os lábios. "Vamos aguentar. O ferro derrete a 1500 graus. Ainda não chegamos no limite."
O olhar do agrimensor fixou-se novamente no periscópio, buscando novos vetores de ameaça no mormaço trêmulo do horizonte. O silêncio desabou sobre a estepe de repente, como se alguém tivesse desligado o interruptor da guerra. Um segundo antes, o mundo era feito de estrondo, tinido e guincho de estilhaços, e agora restava apenas o estalo do metal queimando e a respiração pesada e sibilante de 4 homens na caixa de ferro. Os alemães recuaram. O ataque fracassou. A avalanche de ferro, que deveria esmagar o tanque soviético solitário, quebrou-se contra a geometria do tenente Kovalev e a resistência da blindagem de Leningrado. Dentro do compartimento de combate, o ar podia ser cortado com faca. A fumaça azulada formava uma cortina densa. O fedor de pólvora queimada misturava-se com um cheiro ácido de vômito. O municiador acabou vomitando pelo monóxido de carbono e esforço excessivo. A temperatura estava no limite. O metal da culatra esfriava, emitindo estalos melódicos que, naquele silêncio abafado, pareciam ensurdecedores. Kovalev tentou tirar o capacete, mas os dedos não obedeciam. As mãos tremiam miúdo, de forma irritante, o recuo da adrenalina. Nos ouvidos havia um zumbido contínuo de alta frequência. Contusão. Ele sabia que esse som ficaria com ele por muito tempo, talvez para sempre. "Vivos?" perguntou ele. A própria voz pareceu-lhe estranha, vinda de algum porão. "Acho que sim", grasnou o mecânico motorista. "Só com muita sede, sem forças. Sair pelas escotilhas superiores era proibido. Atiradores e metralhadores inimigos certamente mantinham a torre na mira." Kovalev indicou a escotilha de emergência no fundo do tanque. "Saímos por baixo. Peguem as armas pessoais. Documentos com vocês." Tiveram que desenroscar os parafusos da escotilha por muito tempo. As porcas emperraram com o calor e a sujeira. Quando a pesada placa de blindagem finalmente caiu no chão, o cheiro de poeira e absinto invadiu o tanque. Esse cheiro, que em tempos de paz pareceria sufocante, agora era mais doce que o oxigênio puro. Eles caíram do tanque como sacos de areia. Desabaram na terra dura e quente, espalhando fuligem e lágrimas pelos rostos. Ficaram deitados sob o fundo da máquina, na única sombra por muitos quilômetros, e engoliam o ar avidamente. Kovalev estava deitado de costas, olhando para o fundo do seu cavê. Arranhado, com marcas de batidas em pedras, parecia a barriga de uma besta gigante cansada. Recuperado o fôlego, o tenente virou-se de bruços e rastejou até a borda da lagarta. Precisava ver. Precisava verificar sua decisão. Pegou o binóculo, cujas lentes estavam cobertas por uma camada de poeira, e olhou para o campo de batalha. A imagem que se abriu para ele era aterrorizante e matematicamente precisa. Na encosta da elevação e na depressão, fumegavam 12 máquinas blindadas. Tanks T3, T4. Veículos blindados Hanomag. Colunas pretas de fumaça subiam verticalmente para o céu esbranquiçado, como colunas fúnebres. Mas Kovalev não olhava para o fogo. Ele olhava para a disposição dos destroços. Um sorriso fraco e doloroso tocou seus lábios. Todas as máquinas abatidas jaziam numa única curva. Era a linha de deriva natural que ele traçara na mente uma hora atrás. Nenhum motorista alemão conseguiu vencer o instinto. Evitando o salar e a encosta íngreme, todos se espremeram para o centro da depressão, alinhando-se numa fila ideal para o fuzilamento. Eles mesmos dirigiram até o ponto de mira. "A geometria não mente", sussurrou Kovalev. "A física é mais forte que o medo." Ele viu que longe, na orla da floresta, os alemães posicionavam canhões pesados. Preparavam-se para varrer a cota 123 da face da terra. Agora que o efeito surpresa desaparecera, eles simplesmente arariam aquele quadrado com artilharia. Mas isso já não importava. Os fones do capacete, que Kovalev ainda não tirara, ganharam vida de repente. Através do estalo das descargas estáticas, rompeu a voz do operador de rádio do regimento. Distante, distorcida, mas tão necessária.
Álamo, aqui Aurora. Álamo, responda. Kovalev puxou o laringofone para perto. Aqui Álamo, na escuta. Missão cumprida, Álamo. A travessia terminou. A última companhia partiu. A ponte foi explodida. Retirem-se. Repito, retirem-se imediatamente. O tenente baixou a cabeça sobre os braços. Acabou. A hora passou. Compraram aqueles 60 minutos ao preço de 12 tanques alemães, uma lagarta rompida e possivelmente os próprios ouvidos. A tensão, que mantinha sua espinha como uma haste de aço, desapareceu, substituída por um cansaço de chumbo. O corpo doía como se tivesse passado por um moedor de carne. Ele olhou para a tripulação. Rostos pretos de fuligem, olhos inflamados, mãos trêmulas. Não pareciam heróis de cartazes. Pareciam mineiros após um acidente na mina. Trabalhadores da guerra sujos, surdos, mortalmente cansados. De pé, homens, disse Kovalev baixinho. Explodiram a ponte. Hora de ir. E o tanque? Perguntou o mecânico, olhando com tristeza para a massa imóvel do KV. Vamos abandonar? Vamos, respondeu o tenente com firmeza. Não dá para consertar a lagarta, não tem reboque. Retirar o ferrolho, quebrar a óptica, granada na culatra. A máquina não pode ficar para o inimigo. Era a parte mais amarga do trabalho, destruir a própria arma. O próprio Kovalev entrou de volta no interior incandescente da torre. Desenroscou a mira, quebrou o vidro do periscópio com a coronha da pistola. Depois colocou uma granada F1 no cano do canhão pelo lado da culatra e puxou o pino. Salto para a escotilha, impacto no chão. A explosão dentro do tanque soou abafada, como a tosse de um gigante doente. Uma nuvem de fumaça saiu pelo cano. O canhão estava inutilizado. Agora era apenas uma pilha de metal. Eles rastejaram pelo barranco para longe da altura, em direção ao rio. Atrás, no cume, ficava o monumento à sua resistência, o tanque morto, cercado por um séquito de 12 inimigos destruídos. O silêncio sobre a estepe começou a se encher novamente de sons. O ronco distante de motores, fala estrangeira. A guerra voltava para a cota 123, mas não tinha mais nada o que fazer lá. A equação principal daquele dia fora resolvida. Kovalev rastejava por último. Ele olhou para trás. A poeira assentava lentamente sobre a blindagem do seu Klin Voroshilov, tornando-o parte da paisagem. A estepe recebia o ferro em si. A estepe era indiferente a vitórias e derrotas, mas lembrava de tudo. E o tenente agrimensor sabia. Ele deixara naquele mapa uma assinatura que o inimigo não conseguiria apagar. Uma assinatura feita com calibre 76 milímetros. Retirada, comandou ele. E o grupo dissolveu-se na grama queimada, indo para o leste, seguindo a poeira e o fronte em retirada. A noite caiu sobre a estepe como um cobertor pesado e abafado, mas não trouxe frescor. A terra continuava devolvendo o calor acumulado durante o dia, e o ar no abrigo do Estado-Maior estava denso, impregnado com cheiro de tabaco barato, querosene e suor humano. O quartel-general do regimento ficava no porão de uma casa de tijolos intacta na periferia do vilarejo, a 5 quilômetros da travessia. Ali, a guerra transformava-se de caos sangrento em linhas secas de relatórios e figuras geométricas nos mapas. O tenente Peter Kovalev estava diante da mesa, iluminada por uma lamparina piscante. Mal se mantinha em pé. Seu macacão, antes preto, agora estava cinza da poeira salgada impregnada e marrom de manchas de óleo. O rosto parecia uma máscara. O branco dos olhos destacava-se vivamente contra a fuligem que cobria a pele numa camada densa. Nos ouvidos ainda soava aquele zumbido de alta frequência, consequência da contusão e do estrondo de muitas horas dentro da caixa de aço. As vozes dos oficiais do Estado-Maior chegavam até ele como através de uma camada de algodão, abafadas e indistintas. À mesa estava o coronel. O comandante do regimento era um homem corpulento com um rosto pesado e terroso. Não dormia há 3 dias. Sua túnica estava desabotoada. Sombras profundas jaziam sob os olhos.
Ele olhava para Kovalev não como para um herói, mas como para um problema que precisava ser resolvido conforme o regulamento. Diante dele havia um relatório e o mapa de 1 quilômetro, o mesmo onde de manhã ele dera a missão. Agora havia novas marcas em lápis vermelho e azul. Vivo, então. O coronel pronunciou isso sem alegria, mas com uma surpresa sombria. Ele bateu com o dedo grosso no mapa, e segurou a travessia, e queimou técnica alemã. 12 unidades, dizem? Sim, senhor, camarada coronel. A voz de Kovalev soava rouca, como o ranger de um mecanismo sem óleo. A língua mal se movia na boca seca. O coronel levantou lentamente o olhar do mapa. Em seus olhos não havia gratidão. Havia o brilho frio do aço burocrático, que na guerra às vezes é mais terrível que o chumbo inimigo. E agora me explique, tenente, por que devo mandá-lo para a corte marcial e não recomendá-lo para uma medalha? Fez-se silêncio no abrigo. O escriba no canto parou de bater na máquina. Kovalev calou-se. Ele sabia que fizera tudo certo, mas também sabia que a verdade da batalha e a verdade do Estado-Maior são dois universos diferentes que raramente se cruzam. Calado, o coronel levantou-se bruscamente, projetando uma sombra na parede de troncos. Então eu digo: você violou 3 parágrafos do regulamento de combate das forças blindadas sobre a escolha da posição de tiro na defesa. Ele pegou da mesa um livro surrado de capa vermelha e jogou-o sobre o mapa. Parágrafo 45. O tanque na defesa ocupa a altura dominante para garantir visão máxima e setor de tiro. Onde você estava, Kovalev? Na depressão, camarada coronel. Na encosta reversa. Num buraco, berrou o coronel. Você se enfurnou numa toca, como um esquilo, dando a vantagem da altura ao inimigo. Você violou o parágrafo sobre interação. Você agiu contra o esquema tático aprovado pelo Estado-Maior. Por todas as leis da ciência militar, você deveria ter sido queimado nos primeiros 5 minutos de combate. Você expôs ao perigo o único tanque pesado do batalhão. Isso é negligência criminosa. Kovalev ouvia as acusações, e em sua cabeça surgiam as imagens do dia que passara. Blindagem incandescente, vetores de movimento dos tanques alemães. Salar. Se ele tivesse ficado no cume, como exigia o regulamento, sua silhueta contra o céu seria um alvo perfeito. Os artilheiros alemães, mestres em seu ofício, teriam enfiado um projétil sob sua torre a 2 quilômetros. O regulamento foi escrito por um homem sentado num gabinete. E na cota 123, quem mandava era a física. Permissão para falar? Perguntou o tenente baixinho. Fale. O coronel sentou-se cansado no banco. Tente justificar sua insubordinação. Kovalev aproximou-se do mapa. Seu dedo sujo tocou as linhas marrons do relevo. Camarada coronel, o regulamento é a teoria da batalha ideal. E lá, na estepe, era a prática. Se eu tivesse ocupado o cume, estaria morto em 3 minutos. Os T-4 alemães com canos longos têm alcance efetivo de tiro maior que o meu F-32. Em campo aberto, é um duelo onde não tenho chance. Ele falava devagar, escolhendo as palavras como antes escolhia a antecipação para o tiro. Eu usei o terreno como arma. Aqui, o dedo deslizou pelo mapa. O salar. O regulamento não fala sobre a densidade do solo, mas a física fala. Os alemães são engenheiros. Eles não iriam pelo sal. Eles iriam por onde é firme. Eu sabia disso. Fiquei não onde é mais alto, mas onde eu podia controlar a rota inevitável deles. O coronel olhava para o mapa, depois para o tenente. Seu rosto permanecia impenetrável. Você arriscou a técnica confiada a você, baseando-se em palpites. Não em palpites, objetou Kovalev com firmeza, e em sua voz, pela primeira vez, surgiram notas metálicas. Sou agrimensor por profissão civil. Topógrafo. Por 10 anos li a terra. O regulamento foi escrito por um homem, camarada coronel. O homem pode errar. Mas o terreno foi criado pela natureza. A natureza não mente. Eu apenas li o que a natureza escreveu. Eu vi o esqueleto daquela altura. E eu sabia que os alemães também sabem ler mapas.
mas eles os leem como turistas, e eu como dono. O tenente calou-se. A garganta arranhava. Ele entendia que agora se decidia seu destino. Na guerra, a fronteira entre um tático genial e um covarde que violou a ordem é fina como uma folha de papel. O coronel ficou muito tempo em silêncio. Pegou um cigarro, amassou a piteira, riscou o fósforo. A fumaça azulada flutuou para o teto baixo. Nessa fumaça flutuavam partículas de poeira, as mesmas que há pouco entupiam os pulmões de Kovalev no campo de batalha. O comandante do regimento era um militar antigo. Sabia o regulamento de cor, mas também sabia o preço do resultado. 12 fogueiras fumegantes na cota 123. Um batalhão salvo. A ponte explodida, cortando o caminho dos alemães. Eram fatos que pesavam mais que quaisquer parágrafos. A guerra não é um exame de teoria. A guerra é resultado. O coronel soltou a fumaça lentamente. Seu rosto suavizou-se. As rugas ficaram mais profundas. Ele pegou da mesa o relatório de infração, escrito com a letra caprichada do chefe do Estado-Maior. Olhou para ele, como se pesasse na mão o peso das frases burocráticas. Agrimensor, você diz, murmurou ele. Geometria. Com um movimento brusco, o coronel rasgou a folha de papel ao meio. O som do papel rasgando no silêncio do abrigo soou mais alto que um tiro de canhão. Depois juntou as metades e rasgou-as mais uma vez. Os pedaços caíram no chão, misturando-se com a poeira da terra. Vá dormir, tenente, disse o coronel surdamente, sem levantar os olhos. Você fede a queimado e morte. Quero você novo em folha em 4 horas. Receberá um tanque novo. E... Kovalev? O tenente, que já se virava para a saída, parou. Sim, camarada coronel. Da próxima vez que for ler a natureza, escreva colas para nós, idiotas do Estado-Maior. Dispensado. Kovalev saiu do abrigo para a noite. O ar fresco bateu no rosto. As estrelas sobre a estepe pairavam baixas, brilhantes e frias. Era a mesma geometria do universo, eterna e indiferente. Mas hoje ele, um homem pequeno num macacão sujo, conseguiu provar que mesmo no caos da guerra, a razão é capaz de ordenar a morte e forçá-la a trabalhar segundo suas regras. Ele sobreviveu não porque fosse mais corajoso, mas porque sabia. Vence não quem grita urra mais alto, mas quem calcula melhor os ângulos e conhece a resistência dos materiais. O cansaço caiu com nova força, mas agora era o cansaço de um vencedor. Amanhã haveria uma nova batalha, um novo mapa e novas equações que teriam de ser resolvidas sob fogo. Mas isso seria amanhã. 1943. O tempo também é um recurso que na guerra se gasta mais rápido que combustível. Passou-se um ano desde aquele dia na travessia, e esse ano transformou o tenente em capitão, e o desespero de 42 em uma confiança fria e má de 43. Agora era outra estepe, o Arco de Kursk. Aqui a terra era mais gorda, mais negra, e a poeira tinha outro gosto. Não cal salgada, mas tchernosa em pesado, com cheiro de pão e túmulos. O polígono na retaguarda do fronte tremia com o rugido dos motores. 20 novos 34 aravam o campo, rasgando a grama com as lagartas. Nas escotilhas estavam sentados garotos, 19, 20 anos. Tinham túnicas limpas, rostos não curtidos pelo vento e um brilho perigoso nos olhos. Ansiavam pela batalha, tendo lido jornais sobre heróis. Achavam que a guerra era um ataque em velocidade máxima com a bandeira tremulando. O capitão Peter Kovalev estava no parapeito da trincheira de treinamento e olhava para eles não como heróis, mas como peças brutas que precisavam ser temperadas antes que quebrassem. "Parem as máquinas!", comandou ele no microfone do rádio. A voz, amplificada pelos alto-falantes, cobriu o ronco do diesel. "Terceiro pelotão, desligar motores. Tripulações, para a máquina do comandante." Os tanques pararam. As escotilhas se abriram e os cadetes saltaram para a blindagem. Pulavam para o chão de forma leve, elástica, ainda sem conhecer aquele peso de chumbo nas pernas que vem após 3 dias de combate.
Correram até Kovalev. Alinharam-se em semicírculo. Kovalev ficou em silêncio, observando-os. Ele via os erros deles antes mesmo que os cometessem. Via a morte deles, se não tirasse aquela bobagem romântica da cabeça deles agora. Cadete Ivanov, disse Kovalev baixinho, olhando para o comandante da máquina da ala direita. Por que você levou o tanque pelo cume da colina? Para garantir melhor visão, camarada capitão, respondeu o rapaz com voz vibrante. Da altura se vêem alvos a 3 quilómetros. Da altura vêem você a 5 quilómetros, cortou Kovalev. O artilheiro alemão vai lhe agradecer. Você queimou no 42º segundo do exercício, junto com a tripulação. Kovalev virou-se para toda a formação. Pegou uma pá de sapador e cravou-a com força no chernozem gorduroso. Esqueçam o que aprenderam na infantaria. Lá, a altura é vantagem. Nas tropas blindadas, a altura é um alvo. Vocês olham para o campo e veem paisagem, grama, flores, barrancos, e eu vejo o esqueleto. Ele apontou com a mão para uma ravina profunda, coberta de arbustos, que os cadetes contornavam cuidadosamente durante a marcha. O que é isso? Um barranco, camarada capitão. Trecho de difícil passagem. Errado. Isso é a sua blindagem. É uma dobra do terreno que esconderá seu chassi. É uma trincheira natural que não precisa ser cavada. Vocês contornaram para não reduzir a velocidade e saíram no plano. Ganharam 1 minuto de tempo e perderam a vida. Kovalev andava na frente da formação, cravando duramente as palavras na consciência deles. Ele não os ensinava a atirar. Atirar eles aprenderam na escola. Ele os ensinava a sobreviver com a cabeça. O tanque não vai por onde o motorista quer. O tanque vai por onde a terra permite. Lembrem-se, a terra é o ditador. Vocês devem sentir a densidade do solo com a medula espinhal. Entendam a terra e entenderão o inimigo. Porque o inimigo obedece às mesmas leis da física. Ele os fez trabalhar a pé. O dia todo, sob o sol escaldante de julho, os futuros oficiais rastejavam pelo polígono com teodolites e pás. Kovalev os obrigava a tatear o solo com as mãos. Sentem? Perguntava ele, quando um cadete tentava cavar uma toca na baixada. Argila úmida, viscosa. O tanque aqui senta de barriga. Mas lá, onde a cor é ruiva, é areia argilosa. Lá dá para ir em terceira marcha. Era rotina. Trabalho pesado, não heroico. Kovalev quebrava os estereótipos deles. Explicava que o caminho reto é o caminho do suicida. Que a geometria da guerra se constrói em ângulos, abrigos e zonas mortas. Vocês não são cavaleiros em cavalos brancos, dizia ele, quando o sol já tocava o horizonte, tingindo a poeira de vermelho sangue. Vocês são engenheiros da morte. Sua tarefa é resolver a equação onde as variáveis são distância, blindagem e relevo. Quem resolver mais rápido volta para casa. Quem errar nos cálculos fica neste chernozem. Semanas se passavam. A tensão crescia. O fronte zumbia, preparando-se para um evento grandioso. E quando chegou a ordem de avanço, Kovalev viu como os rostos de seus estudantes mudaram. Desapareceu o entusiasmo de menino. Surgiu a concentração. O olhar ficou pesado, avaliador. Olhavam para a estrada não como um caminho, mas como uma fita tática. Julho de 1943. A Batalha de Kursk começou não com fanfarras, mas com o tremor da terra. As armadas se encontraram. Agora a teoria era testada pela prática do experimento mais massivo na história das guerras. Kovalev liderava seu batalhão no ataque. Olhava pelo periscópio da máquina nova, cheirando a tinta de fábrica. Ao redor acontecia um inferno que nem Dante poderia imaginar. O céu desapareceu atrás de fumaças pretas. O horizonte queimava. Centenas de tanques misturavam a terra com metal. Mas nesse caos, o capitão via ordem. Ele via seus pelotões se espalharem pelo terreno. Não se jogavam de peito aberto. Ele viu como o 34 do tenente Ivanov, aquele mesmo que queria subir no cume, mergulhou numa depressão, desaparecendo das miras dos tigres alemães. Ivanov usou o relevo. Saiu no flanco de um tanque pesado alemão,
aproveitando a dobra do terreno como um corredor de invisibilidade. Disparo. A máquina alemã começou a soltar fumaça. Ivanov não ficou bancando o herói parado, curtindo a vitória. Ele imediatamente deu ré, escondendo-se novamente atrás do degrau salvador de terra. Muito bem, sussurrou Kovalev, recarregando o canhão. Aprendeu. O batalhão trabalhava como um mecanismo único, lubrificado pelo suor dos treinamentos. Eles liam a terra, viam os barrancos como abrigos e as colinas como barreiras. Eles não apenas pisavam no acelerador, eles travavam um duelo intelectual com as melhores divisões Panzer da Wehrmacht. E nesse duelo, a escola soviética, multiplicada pela esperteza natural e a ciência cruel do capitão agrimensor, levava a melhor. Kovalev via panteras em chamas, atolados na baixada pantanosa que seus tanques contornaram. O inimigo, confiando na potência dos motores e na espessura da blindagem, perdeu para a geografia. Os alemães subestimaram o solo. Foram direto, acreditando na invulnerabilidade de sua técnica, e a terra os puniu, prendendo as lagartas na lama gordurosa, transformando máquinas terríveis em alvos imóveis. E os tanques russos iam por onde a terra dava o ok. No rádio havia palavrões, comandos e a respiração rouca da batalha. Mas agora, não eram os gritos de pânico dos que recuavam em 42. Eram comandos maus e curtos, de pessoas que sabiam o que faziam. O legado era transmitido. A experiência, paga com sangue em Stalingrado e no Don, agora funcionava ali, perto de Prokhorovka e Oboyan. O heroísmo deixou de ser um ato de desespero de um solitário. Tornou-se um sistema. Tornou-se uma profissão. O tanque de Kovalev sacudiu com uma explosão próxima, mas ele nem piscou. As mãos giravam habitualmente os volantes. Os olhos buscavam o alvo. A guerra virou trabalho. Um trabalho pesado, sujo, mortalmente perigoso, que precisava ser feito com qualidade, até o fim. E ele sabia que mesmo se seu tanque hoje não voltasse da batalha, aqueles garotos que ele ensinou a ouvir a terra chegariam lá. Porque eles entenderam o principal. A guerra não é só fogo. É geometria, traçada no mapa pela própria natureza. E quem domina esse mapa, domina a vitória. Passaram-se décadas até que a poeira assentasse definitivamente. A guerra terminou não quando assinaram papéis em Berlim, mas quando a terra cobriu suas feridas com a pele verde da grama. Mas para aqueles que viram seu esqueleto, a terra para sempre permaneceu não uma paisagem, mas um mapa de operações de combate. 1968. Julho. Novamente julho, tão quente e impiedoso como naquela época, na curva do Don. O sol derretia o horizonte, o ar tremia sobre a terra arada, criando um mormaço familiar e inquietante. O campo era imenso, dourado pelo trigo maduro, pacífico. Nenhuma cratera, nenhuma trincheira, nenhum chassi preto de máquinas queimadas. Apenas pão, estendendo-se além da visão, e um céu azul, desbotado. Um homem idoso de camisa desbotada e calças largas estava no meio desse oceano dourado. Peter Kovalev era novamente agrimensor, engenheiro civil. Ele voltou ao que começou, como se a terrível viagem de 4 anos ao inferno não tivesse existido. Seus cabelos ficaram totalmente grisalhos, rugas profundas cortavam o rosto, parecidas com barrancos, mas as mãos permaneceram as mesmas. Mãos secas, nervudas de um profissional acostumado a trabalhar com instrumentos de precisão. Ele montava o tripé do teodolito. Os movimentos eram precisos, automáticos. As pernas do tripé entraram com um estalo na terra seca. Kovalev verificou o nível. A bolha de ar parou exatamente no centro da ampola. Horizonte ajustado. A geometria do mundo restaurada. Ele acariciou o metal frio do aparelho. Era um instrumento bom e preciso. Um instrumento de criação. Mas a memória muscular é uma coisa terrível. Os dedos lembravam outro frio e outro metal. Lembravam o peso do volante de mira e a vibração da culatra do canhão F-32.
Kovalev inclinou-se para a ocular. O mundo estreitou-se a uma mancha redonda, cortada por uma fina rede de fios. Ele ajustava o foco. As lentes aproximaram a borda distante do campo. Lá, perto da faixa de floresta, movia-se um veículo. E de repente o tempo quebrou. Por uma fração de segundo, por uma batida do coração, a realidade foi substituída pela lembrança. A óptica pregou uma peça cruel no cérebro. Em vez do pacífico trator Kirovets puxando um arado, Kovalev viu uma silhueta angular e predadora. Metal cinza, cruz preta na lateral, um cano longo com freio de boca, olhando diretamente para o rosto dele. Um tigre. Rastejava pela borda do campo, levantando nuvens daquela mesma poeira corrosiva do fronte. O som mudou. O cricrilar dos grilos e o barulho do vento nas espigas desapareceram. Foram cobertos pelo rugido baixo e gutural do motor de tanque Maybach, o ranger de lagartas moendo os ossos da terra, o assobio do ar cortado. O corpo reagiu mais rápido que o pensamento. As costas ficaram tensas, esperando o impacto no encosto do banco. A perna direita tremeu, procurando o pedal de disparo. Os pulmões se contraíram, expelindo o ar para não sofrer barotrauma pela mudança de pressão no disparo. Distância 1200. Perfurante, passou pela cabeça. Kovalev afastou-se bruscamente da ocular. Fechou os olhos e sacudiu a cabeça, espantando a alucinação. O coração batia na caixa torácica como um pistão travado. A respiração estava falha. Ele abriu os olhos. O campo estava vazio. O trator rastejava lentamente ao longo da faixa de floresta, deixando para trás uma faixa de Chernozem revirado. Pássaros cantavam nas alturas. Nenhuma cruz, nenhum tigre. Apenas trabalho pacífico e cheiro de grãos aquecidos. O disparo fantasma dissolveu-se no silêncio, deixando para trás apenas um leve tremor nos dedos. Kovalev pegou um lenço e limpou a testa. Calor. É tudo o calor. Ele desperta velhos demônios. Ele sabia que isso nunca passaria definitivamente. A guerra impregnou-se no subconsciente, instalou-se lá no nível dos reflexos. Ele podia construir centenas de novas estradas, demarcar milhares de hectares para novas cidades e jardins. Mas dentro dele sempre estaria aquele tenente de 42, que avalia qualquer paisagem do ponto de vista de setores de tiro. Ele olhou novamente para o campo, agora sem o aparelho, com o olhar de um homem que sabe o preço daquela terra. Os jovens engenheiros que trabalhavam com ele viam ali apenas hectares de terra arável, índices de produtividade, números de cadastro. Kovalev via outra coisa. Ele sabia que sob aquela camada de Chernozem fértil, a uma profundidade de 2 metros, jazia ferro. Estilhaços de projéteis, cápsulas, elos de lagartas, capacetes furados. A terra escondeu as cicatrizes, cobriu as crateras, digeriu o metal. Ela é paciente. Ela sabe esperar e sabe perdoar. Mas ela lembra de tudo. Cada montículo ali poderia ser um antigo abrigo. Cada depressão, uma vala comum ou posição de bateria. A geometria da batalha não foi a lugar nenhum. Apenas cobriu-se de grama. E a tarefa dele, como sobrevivente, é não deixar essa geometria desaparecer da memória das pessoas, mas ao mesmo tempo, fazer com que ela nunca mais seja necessária. Kovalev colou-se novamente ao teodolito. Agora a mão estava firme. Ele apontou a cruz para a baliza que seu assistente segurava. Um rapaz jovem de boné, de alguma forma parecido com aquele municiador de Tambov. "Mais para a direita!" gritou Kovalev. "Mais meio grau! Segura a vertical!" Ele trabalhava. Traçava as linhas da nova vida. A estrada passará aqui, contornando a colina. A ponte será lá, onde a margem é mais firme. Era a mesma matemática, o mesmo cálculo de ângulos e distâncias. Só que agora o resultado dos cálculos não era a morte do inimigo, mas o pão na mesa. Não tanques em chamas, mas casas onde viverão pessoas que não conhecem o som de um projétil voando. Ele era um construtor, engenheiro, agrimensor, mas sabia ser destruidor quando a pátria exigia. E não se envergonhava dessa habilidade.
Orgulhava-se dela, como um cirurgião se orgulha de uma operação pesada e sangrenta que salvou a vida do paciente. O paciente sobreviveu. O país sobreviveu. E agora respirava a plenos pulmões, criava filhos e construía o futuro. Kovalev anotou os números no diário de campo. Letra caprichada, nítida. Azimuth 135, desnível 0,4 décimos. Ele fechou o caderno e olhou para o sol. Já se inclinava para o poente, tingindo a estepe em tons suaves e purpúreos. A terra lembra de tudo. E nós devemos lembrar. Não slogans pomposos, não monumentos de bronze, mas esse trabalho pesado e bruto, esse suor que corrói os olhos, e essa física que um dia ajudou a parar uma avalanche de aço. O agrimensor idoso jogou o teodolito no ombro. O aparelho pesado pressionava habitualmente a clavícula. Ele caminhava pelo restolho, e sua sombra, longa e escura, deslizava pela terra, adiantando-se a ele. O homem andava por sua terra, pela terra que ele mediu com passos, defendeu com fogo e agora devolvia a vida. A geometria da guerra acabou, restou a geometria da vida. E esse era o teorema mais difícil e mais importante que ele ainda teria que provar até o fim de seus dias.